Sextou, rapaziada! Sextou! Mais um dia estamos aqui falando sobre comunicação, tentando melhorar a forma que eu me comunico, passando alguns insights para vocês também se comunicarem melhor. Meu nome é Lucas e hoje eu vou falar sobre como a gente pode utilizar pausas para resolver um dos maiores problemas que todo mundo tem em comunicação, que são aquelas palavras e sons que a gente usa quando a gente está pensando, quando a gente não consegue desenvolver uma ideia. São os famosos sabe. Algumas pessoas até usam palavras de confirmação, como por exemplo, né? Eu tive uma colega de trabalho anos atrás que teve um dia que ela precisava fazer uma apresentação. E na apresentação dela, a gente estava fazendo uma análise completa, principalmente de como ela estava apresentando as ideias. E com 2 minutos de apresentação, eu percebi que ela sempre terminava as frases com né? Então, por exemplo, ela estava falando: hoje nós vamos falar sobre a Microsoft, que é uma das maiores empresas do mundo, né? Hoje a Microsoft atua no mundo de software, mas também de inteligência artificial, né? Quando ela falou né pela terceira vez, todo mundo já identificou que aquilo estava atrapalhando a mensagem dela, porque ao invés da gente prestar atenção de fato na mensagem, no que ela estava falando, a gente prestava atenção em quando seria o próximo né que ela iria soltar. Então existem diversos vícios de linguagem que as pessoas têm. O meu, por exemplo, é i. Então eu até falei alguns segundos atrás, eu acabei de perceber, mas quando eu termino uma frase e eu vou dar continuidade na próxima, eu faço e por isso que blá 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 blá. Só que é muito difícil você ter consciência de que você tem algum vício de linguagem se você simplesmente tentar se analisar ao longo do dia. A melhor maneira de você conseguir perceber isso é fazendo exatamente o que eu estou fazendo agora. É você gravar, você falando livremente sobre qualquer tipo de assunto por uns 5 minutos, deixar esse vídeo ali por um dia e no dia seguinte você fazer uma revisão desse vídeo. Eu gosto de fazer essa revisão de 3 formas. A primeira é uma revisão de auditório, que seria basicamente coloco o volume no máximo, coloco o telefone para baixo e só escuto o que eu estou falando. Dessa forma eu consigo entender como que eu articulo com as palavras, se eu estou falando muito alto, se eu estou falando muito baixo. Faz uma análise completa só do áudio. Depois pego o celular, coloco o volume no mínimo e só enxergo como que está sendo a minha gesticulação, a minha linguagem corporal. E por último, joga esse vídeo numa ferramenta que consegue me dar a transcrição do que eu falei e aí eu faço uma análise do texto, das ideias que eu articulei nesse vídeo. Então assim eu consigo ter uma análise completa. E o legal de fazer essa transcrição do vídeo é que você consegue colocar uma opção no software, no site que você usar para fazer essa transcrição, justamente para deixar todos esses todos esses vícios de linguagem que você tem. Você pode até dar um Ctrl F depois e ver quantas vezes que você falou o seu vício de linguagem para você ver como que isso é gritante. Nessa situação, essa minha ex-colega, ela falou mais de 50 vezes né numa apresentação que durou menos de 10 minutos. Então imagina, chega um momento que as pessoas só estão prestando atenção em quando vai ser o próximo né. As pessoas estão se chutando ali embaixo da mesa, porque todo mundo já percebeu que isso está acontecendo. Se eu não me engano, eu acho que é na série How I Met Your Mother que tem um episódio que uma das personagens tem esse vício de linguagem. Ela é apresentadora de TV, só que ela fala badam, badam. Então sempre que ela termina uma frase, ela termina com but, que é um vício de linguagem que é muito difícil de você perceber se ninguém nunca te falou ou se você não gravou e revisou um vídeo que você fez em algum momento da sua vida. E a melhor forma de você retirar isso, então como é que, beleza, eu identifiquei que eu tenho esse problema, que eu tenho um certo vício de linguagem. Qual que é a melhor forma? Na verdade, eu acho que é a única forma, a mais funcional e que vai te passar mais credibilidade é você simplesmente fazer uma pausa. Exatamente isso que eu fiz agora. Porque quando você faz uma pausa, 2 coisas acontecem. Primeiro, a pessoa que está ouvindo você falar, ela começa a ter tempo para processar toda a mensagem que você passou para ela.
E o segundo ponto, você consegue pensar na próxima coisa que você vai falar. Então você não precisa ter todo o seu discurso, passar toda a sua mensagem num ritmo único. Você pode cadenciar, você pode usar pausas. Isso é bom tanto para você fazer essa pausa para articular suas ideias, quanto para as pessoas terem esse tempo para processar tudo aquilo que você falou. Percebe? Só que o problema é que quando a gente usa pausas, quando a gente começa a usar pausas na nossa fala, é extremamente incômodo, porque a gente não está acostumado, ninguém está acostumado a falar e de repente fica tudo em silêncio. O silêncio, às vezes, ele é um pouco constrangedor. Então, é um exercício que você vai fazer, claro, com a câmera eu acho que é um pouco mais difícil, mas quando você faz com uma pessoa na sua frente, fica mais nítido que ela realmente está absorvendo, porque você consegue ver pela expressão dela, que ela está absorvendo aquela sua mensagem, que ela está processando aquilo e eventualmente ela vai te dar uma resposta. E aí sim, você pode continuar com a sua ideia. Então hoje é um vídeo bem rápido, eu só queria dar essas duas dicas. Então a primeira, se você acha, e você provavelmente tem vários vícios de linguagem, faz isso, grava um vídeo curtinho, falando sem script, falando no freestyle mesmo, sobre qualquer coisa que você gosta, e depois percebe, fazendo essa análise do vídeo, quais são os seus vícios de linguagem, porque com certeza você tem, todo mundo tem, e até grandes pessoas, grandes palestrantes que eu já vi no mundo, que não têm vício de linguagem, eventualmente eles desenvolvem novos vícios de linguagem e aí eles precisam perceber quais que são para daí sim trabalhar e cortar esses vícios do vocabulário deles. Beleza? Um bom final de semana para todo mundo, obrigado para quem ficou aqui, não se esquece de dar o like, se inscreve no canal e até amanhã. Tchau, tchau!